Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje temos mais um vídeo de estudo, como sempre, né? No vídeo de hoje vamos prosseguir com o estudo do cisalhamento e vamos entrar na parte fórmula do cisalhamento, né? Mas primeiro, o meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e logo depois que terminei, vim para a Universidade de Brecha, que é onde eu estou agora, no meio de um doutorado. Ok, vamos começar. Beleza, então hoje é fórmula do cisalhamento. Ok. Beleza. Tá, no vídeo passado a gente viu que não era muito simples calcular o cisalhamento aqui, certo? Porque a gente não tem uma deformação uniforme e isso muda o campo de atenção. Então, a fórmula da flexão a fórmula do cisalhamento, fórmula da flexão do cisalhamento vai exigir uma análise da tensão de cisalhamento longitudinal, certo? E da equação definida lá na parte de flexão, definida quando investigar, quando não, vamos botar assim, definida pelo método das seções. Que é V igual a dm dx. Então, a fórmula do cisalhamento vai levar em conta essas duas coisas. O cisalhamento longitudinal nas vigas e essa equação, que é dm dx.
dessa forma. Pode-se analisar o caso de uma viga exposta a um momento fletor. Que é o que a gente vai desenhar agora. Beleza. Então, aqui vemos W, aqui será nosso eixo X, e eu vou ter dois pontinhos, um aqui, dois pontos em que a gente vai analisar o comportamento dessa viga. Aqui a distribuição de tensão. E cometi um erro aqui. Na verdade aqui não é W. W é aqui, o carregamento. Beleza. E aí a gente vai ter umas cargas concentradas, certo? Vamos dizer que uma força F1 e vamos ter mais ou menos aqui uma força F2. Além disso, temos um momento fletor, né? Quer dizer, um momento concentrado no caso, né? M2, M1. Aqui está o apoio. Beleza. Opa. Pronto. Ou seja, é uma viga que tem liberdade para rotacionar numa extremidade, na outra ela tá só encostada. Beleza. E aí eu vou ter um elemento aqui, um elemento infinitesimal, que a gente chama de dx, né?
2. Aqui é dx. Perfeito. Então esse é o nosso caso. Beleza. Então nós temos o caso de uma viga exposta a dois momentos fletores. Dois momentos fletores. E duas cargas concentradas. Duas cargas concentradas e uma carga distribuída, que é essa W. Beleza, então esse é o nosso caso. Ok. Para esse caso, é assumido que o efeito de V, né, o efeito do cisalhamento, que os efeitos de cisalhamento então aqui seria V mais dV e Wx em função de x, né, carga distribuída, certo? Serão desprezíveis. Não, serão desprezados. Beleza. Então a gente vai dispensar essas cargas aí na hora de efetuar o diagrama de corpo livre. Por quê? Porque pois estas cargas são verticais e possuem pouca interferência nas cargas horizontais, que é o nosso interesse nesse caso, né? Beleza. Beleza, então vamos. Essa viga, vamos ver essa viga do seu elemento. Então, elemento infinitesimal.
Essa viga ela tem um formato bem peculiar, né? Ao mesmo tempo tem uma certa simetria. E beleza. Agora vamos desenhar as seções. Bom, primeiramente eixo neutro, NA. Aqui nessa distância chamemos de DX, que é justamente o DX ali que a gente segregou. Do eixo neutro até uma posição arbitrária acima dele temos Y'. Beleza. Então, a gente pegar justamente essa posição arbitrária, então, vamos ter uma área aqui, certo? Uma área que chamemos de A', uma vez que está Y' acima do eixo neutro, né? Beleza. Vou só apagar isso aqui que vai ficar melhor de ver. Ok, então consideremos isso aí. A partir disso a gente pode desenhar o diagrama, onde eu tenho as distribuições de tensão, certo? E aí eu vou analisar aqui a lateral, certo? Então eu tenho aqui Y, X, eu vou analisar o plano XY, né? Vou analisar o plano XY. Então, viemos aqui. Ok. Fecha aqui. Fecha aqui. Beleza. Nosso eixo neutro. E temos além disso, o somatório das forças em X deve ser 0. Ou seja, somatório de x igual a 0. Beleza. Então a nossa condição é f de x igual a 0.
condição a ser satisfeita. Beleza. Então tá. Aqui temos dx. E vamos agora analisar esse caso. Bom, se a gente for desenhar a distribuição de tensão com base nas cargas e nos momentos que ocorrem nessa viga, bom, o que é que a gente tem aqui? Vamos ter um momento e outro momento, certo? Um momento aqui e um momento aqui. Então aqui eu posso chamar de M. Aqui eu vou chamar de M mais dm. Beleza. A minha distribuição de tensão então vai seguir esses momentos, sendo aqui uma tensão de tração, né, produzindo uma força resultante dF, duas linhas. De maneira análoga, do outro lado eu vou ter algo parecido, porém do outro lado tem um maior momento, então vou ter um momento um pouquinho maior. Vou ter aqui uma tensão um pouquinho maior, e aqui a gente vai chamar a força resultante de dF'. De forma análoga, na parte de cima a gente vai ter compressão. Então vou ter aqui, né, uma compressão. E essa tensão de compressão resulta em uma força resultante de compressão dF'. Analogamente, do outro lado teremos também compressão, porém com a força dF, duas linhas. Beleza. Beleza. Então esse é o nosso estado de tensão. Certo. Só que vamos dizer que aqui a parte superior da nossa seção transversal, né, daqui até aqui vai ter um segmento, certo, de largura T. Então tá aqui o Tzinho, certo? Então a área que eu vou ter restante vai ser a linha, certo? E ele tá seccionado a uma altura y' em relação ao eixo neutro. Beleza. E deixa eu ver se falta um dado importante.
Então, ok. Então a nossa condição é essa. Temos a seção transversal com área, com uma seção em uma altura determinada acima do eixo neutro, que me dá uma área. Essa área tem um ponto, um centroide que está a uma altura y, linha, barra, certo? Isso aqui é o centroide dessa área. E se analisando a parte lateral, a gente vê a distribuição de tensão e os momentos que agem. Isso nos leva a crer, isso nos mostra que o momento resultante é dm. Se eu vou ter um momento resultante, então a somatória de forças igual a zero já não rola, certo? Certo, somatória dos momentos igual a dm. E aí a gente vai ter problema, né? Logo, somatório de fx igual a zero não será satisfeita. Certo? Beleza, mas essa condição ainda pode ser satisfeita? Satisfeita? Se as tensões, se existirem tensões de cisalhamento, cisalhamento longitudinal. Então, talvez a gente não vai obedecer zero, ou fx para ser obedecida, eu vou precisar ali de uma tensão de cisalhamento longitudinal agindo na face inferior do elemento. Beleza. Beleza.
essa figurinha. Copy. Paste. Agora vamos analisar. Tem um outro detalhe importante aqui. Bom, considerando que a tensão de cisalhamento longitudinal é constante ao longo da largura T da face inferior, então ela age sobre a área dt ou dx, que é o quê? O que é t dx? T dx é justamente essa área. Certo? Dx, e aqui é T, certo? Tá agindo nessa área. Então, beleza. Então, para esse caso, a gente pode aplicar a equação do equilíbrio, né? Para esse caso, é permitido aplicar a equação de equilíbrio certo? Da força horizontal. E a gente vai usar a fórmula da flexão.
tomando vantagem da força da equação da flexão. Beleza. Assim, pode-se escrever aqui. Somatório das forças em x igual a 0, sabendo que para este lado é positivo. Beleza. Só afastar um pouquinho aqui, ficar mais para cá. Ok. Integral da área de sigma linha dA linha menos sigma A linha, não, integral da área, mas da área linha, né? Aqui também é a linha, né? Que é a área sobre é aquela área em determinada altura do eixo neutro. Isso aqui será sigma dA linha menos tal, que é o que? É o estresse, né? Podemos até desenhar aqui. É o estresse tal, né? Onde tal vezes t dx, porque eu quero força. Então vou multiplicar tal pela área, né? Que é a mesma área, a linha, que é o que? T dx. Por aí. Beleza. Então, tal vezes t dx. Isso tudo deve ser 0. Desenvolvemos. E a gente chega nessas condições. Somatório, a soma do momento mais o momento adjacente, né? O momento, como é que eu posso dizer? Momento adicional, né? O incremento de momento vezes y dA linha menos a integral de a linha de m vezes i, fecha parênteses, vezes y dA linha menos tal t dx. Isso tudo igual a 0. Beleza, por fim, a gente vai obter que dm dividido por i, então deixa aqui entre parênteses, vezes y dA linha. Opa, o que é isso? Y dA. Isso aqui é familiar, igual a tal t dx. E aqui a gente vai resolver para tal, né? Então, tal será igual a 1 momento de inércia vezes t, de 1 dividido pelo momento de inércia vezes t, né? Então os dois juntos,
Já bateu o soninho. dm v dividido por dx, fecha parênteses, e aí sim temos a integral a linha y dA centroide, certo? Beleza. Daqui a gente vai conseguir esse centroide. Porque veja bem, temos isso aqui. A gente tem o centroide aqui numa posição y', certo? Y' pode ser calculado, certo? A integral da equação representa um momento de primeira ordem, certo? Da área A' em torno do eixo neutro, certo? Da área A' em torno do eixo neutro. Que é o que a gente vê na figura, né? Esse momento é descrito pela letra Q, certo? Beleza. É isso. Ho, 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 ho. Sabendo que o centroide é descrito por y barra linha
ou seja, centroide ali dessa área, certo? Ele é a integral da área à linha de y vezes dA linha dividido por A linha. Então, o momento de primeira ordem que pode ser calculado através de Q sendo igual a integral da área linha de y dA linha, onde isso é basicamente a altura do centroide até o eixo neutro vezes a linha. E está aqui o momento de primeira ordem. Finalmente, a fórmula do cisalhamento é obtida. E ela será dada por tal, que é o que? V vezes Q vezes o momento de inércia vezes a espessura do elemento analisado. Não, vezes a largura da área. Como é que eu vou dizer? Largura da área vamos dizer sim, né? E V fórmula do cisalhamento é igual a V cisalhamento vezes Q momento, primeiro momento, vezes a momento de inércia dividido pelo momento de inércia vezes a largura do elemento em uma dada distância acima do eixo neutro. Ok. Então, vamos lá. Descrição das componentes. Tal tensão de cisalhamento no elemento a uma distância y, linha do eixo neutro. V, força de cisalhamento interna. Certo? T, largura da seção transversal. Quer dizer, não, espera, largura
largura da seção transversal. No ponto onde tal deve ser determinado, ou seja, tensão de cesariamento. Beleza. E momento de inércia, já sabemos. Certo? Momento de inércia da área da seção transversal inteira. Inteira e em torno do eixo neutro. Em torno do eixo neutro. E por fim, ver que a força de cisalhamento eu escrevi errado. Para estar aqui em cima, né? É o que é o que é o que é o momento. De primeira ordem. E aqui a gente escreve Q igual a integral de A' vezes Y de A', e seria igual a Y barra vezes A', certo? A linha pode ser a porção inferior ou superior da seção transversal do elemento, certo? Mas na verdade é justamente aquela seção onde eu estou medindo T, certo? Vou até pronto, até deixar aqui, não é só para avisar, beleza. Essa teoria também pode ser usada para calcular o cisalhamento na transversal. Beleza. Certo. Na seção transversal, né, da viga. Por quê? Isso é possível? Uma vez que
as tensões de cisalhamento transversal e longitudinal são complementares. E numericamente iguais. Certo? É isso. Vimos aqui praticamente quase toda a parte de tensão ou da fórmula do cisalhamento, né? Vimos que precisa ali de algumas considerações, principalmente acerca do somatório na região transversal ou ao longo do eixo X. Mas para que eu consiga satisfazer, para que eu consiga obter essa tensão, certo? Vai ter uma seçãozinha da viga que as minhas tensões de cisalhamento ali vão, como é que eu posso dizer, equivaler a um momento adicional sobre o momento fletor, que é o que? M mais dm. E de um outro lado tem M vai se cancelar, vai ficar só dm. Alguém vai ter que equivaler isso, e é justamente a tensão de cisalhamento. No próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes dessa seção transversal e de como essa tensão se distribui nessa pequena área, certo? Mas isso fica para o próximo vídeo. Ok, é isso aí. Tensão de cisalhamento bem complicado, né? Poxa, faz tempo que eu não vejo isso, mas é bom sempre relembrar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.